Já chamo para cá as nossas analistas, Jussara Soares, e já em tela conosco também Luísa Martins. Meninas, uma boa tarde para você e para vocês duas, e dizer que é importante a gente fazer esse painel de mulheres aqui para discutir esse assunto. Jussara, eu abro contigo porque o governo Lula, né, um pouco mais de 1 ano e meio de governo, passando por uma crise dessas, e o governo passado teve também uma situação semelhante e no governo Bolsonaro e agiu rápido na decisão política, né, Jussara? Boa tarde, Débora, Luiz e a todos que estão aqui conosco. Olha, Débora, infelizmente este é um caso que se assemelha a um outro episódio que também aconteceu na estrutura federal na época do governo de Jair Bolsonaro. Em 2022, em junho de 2022, também o site Metrópolis revelou uma série de denúncias contra o então presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Essa denúncia tem tantas semelhanças que até os horários das primeiras revelações são parecidos. Em 2022, essa revelação em junho aconteceu no final da tarde e no dia seguinte, Pedro Guimarães, negando todas as acusações, acabou pedindo demissão. Eu até pela manhã estava conversando com alguns integrantes daquele governo, né, do governo Bolsonaro, que relembrando um pouco de como se deu aquela situação. Pedro Guimarães era uma pessoa muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro ali no cargo. Só que a primeira reação foi imediatamente todo mundo ter embora tivesse essa proximidade, sabia que era um preço político muito alto tentar mantê-lo no cargo enquanto ele fazia a sua defesa. Ninguém aqui está dizendo, Débora e Luiz, é importante a gente dizer aqui que não haja direito à defesa. A questão é que é uma investigação muito longa, demora muito tempo e manter o denunciado no cargo tem um peso político muito grande, um custo político muito grande. Além disso, também precisa ter um cuidado maior, porque o governo, a estrutura federal, tem que ter medidas para acolher essas denúncias, as vítimas dessas denúncias, como a gente está vendo agora com o caso do ministro Silvio Almeida. Importante É tão delicado esse tema, Débora e Luísa, e vocês, nós como mulheres, sabemos da dificuldade de quando a gente sente alguma situação inoportuna, vamos dizer ali, no mínimo, a dificuldade de reconhecer a situação que a gente está passando. E aí é mais difícil ainda fazer a denúncia nesses casos, e por isso que tem que existir esse cuidado, tanto no acolhimento da denúncia como na proteção das vítimas, né, que se dizem que foram abusadas, assediadas, e aí dar o tempo para o denunciado fazer a sua defesa. Mas, bem, vamos lembrar ali do caso do Pedro Guimarães. Ele acabou pedindo demissão no dia seguinte, mas é uma situação tão demorada, e aí por isso que é uma decisão política o afastamento do alvo das denúncias. Para você ter uma ideia, as primeiras denúncias, né, que foram publicadas contra Pedro Guimarães foi em junho de 2022. Ele só foi denunciado em março de 2023. Ele virou réu na Justiça Federal por 7 acusações de assédio sexual e 8 de importunação. Aí, o Pedro Teixeira estava aqui nos contando da Comissão de Ética Pública, né, que já abriu um procedimento, teve uma reunião de emergência. E aí, no caso do Pedro Guimarães, somente neste ano a Comissão de Ética Pública aplicou a censura ética. O que é isso? É uma repreensão pública a esse servidor, né, esse integrante do governo federal, e por causa dessas denúncias que foram lá em 2022. Então, isso mostra como é um processo longo da investigação. É um tempo que o acusado, né, ele tem tempo para se defender, mas também é um tempo ali que é uma investigação muito delicada, porque envolve vítimas, situações muito delicadas ali para as vítimas, elas tenham ali tenham respaldo para poder fazer essas denúncias, e a investigação precisa avançar. Então, esse caso do Pedro Guimarães, que aconteceu no governo Bolsonaro, ele acaba se assemelhando a esse caso do Silvio Almeida neste momento. Agora, o que é importante, e aí eu já meio que citei isso aqui anteriormente, que é preciso que a estrutura federal tome medidas concretas para evitar esse tipo de situação.
Se não possível evitar, porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, esses casos eles se acumulam e se repetem, né? É que tenha ali uma estrutura para receber essas denúncias, apoiar e fazer uma investigação isenta, ouvindo o que dizem as vítimas, mas também ali dando espaço para a defesa. Agora, politicamente, é muito difícil o presidente Lula fazer a defesa ou ainda manter Silvio de Almeida no cargo diante de todas as circunstâncias.